Tudo bem com você? Foi na cidade, lá em Belém, Seja bem-vinda. uma Deus te mulher abençoe nesta noite. abençoou com seu perfume, com seu dinheiro, abençoou o carpinteiro. Nós queremos dar uma boa noite a todos os nossos amigos, irmãos, alunos. Para quem não me conhece, eu sou Isabel Costa Silva, sou coordenadora, assistente social responsável pela ASAF, Associação Amor à Família. E nós estamos aqui nesta noite hoje para trazermos uma mensagem de reflexão, de encorajamento para a sua vida. Temos recebido várias mensagens, dos nossos alunos, nos perguntando quando que as atividades da ASAF retornam, mas nós estamos aí no aguardo, das nossas autoridades municipais, a liberação para que nós possamos retornar, às nossas atividades. Então, enquanto nós não retomamos as nossas atividades na nossa associação, teremos um compromisso com você a partir de hoje, de todas as quartas-feiras, neste mesmo horário, de trazermos para você uma mensagem de fé, de amor, de esperança, e assim continuarmos a fazer aquilo que fazemos ali na ASAF, que é levar uma mensagem de Deus para o seu coração, ensinando e aprendendo a cada dia. Deus abençoe grandemente a sua vida. Nas quartas-feiras, todas as quartas-feiras, nós tínhamos ali na Rua Benedito Ruth, no número 316, o nosso grupo de apoio a dependentes químicos, um trabalho autônomo, um trabalho independente, onde nós levamos a mensagem de fé, de esperança e acolhemos todas as pessoas que ali se achegam com muito amor, com muito carinho, para incentivá-las a prosseguir, dando um passo de cada vez com força, foco e fé, trabalhando um dia de cada vez. E hoje nós vamos meditar um pouquinho na Palavra de Deus, que é a Bíblia. A Associação Amor à Família é uma associação cristã e nós trabalhamos com base nos fundamentos bíblicos. E a Bíblia, para nós, é o nosso livro de regra, de fé e de prática. E nós vamos meditar hoje no livro de 2 Samuel, no capítulo 12, a partir do verso 15, que narra a história de um personagem bíblico bastante conhecido, o rei Davi, e nós vamos aprender com Davi um pouquinho nesta noite. A Bíblia diz assim, 2 Samuel 12, a partir do verso 15. Então Natã foi para a sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Uria dera a Davi, e adoeceu gravemente. E buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, e entrou e passou a noite prostrado sob a terra. Então os anciãos da sua casa se levantaram e foram a ele para o levantar da terra. Porém ele não quis, e não comeu pão com eles. E sucedeu que ao 7º dia morreu a criança. E temiam os servos de Davi dizer-lhe que a criança era morta, porque diziam, eis que, sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais mal lhe faria.
Viu, porém, Davi que seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança era morta. Pelo que disse Davi aos seus servos: É morta a criança? E eles disseram: É morta. Então Davi se levantou da terra, e se lavou, e se ungiu, e mudou seus vestidos, e entrou na casa do Senhor, e o adorou. Então veio à sua casa, e pediu pão, e puseram pão, e comeu. E disseram-lhe seus servos: Que é isso que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste, porém, depois que morreu a criança, te levantaste e comeste pão. E disse ele: Vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: Quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e viva a criança? Porém, agora que é morta, por que jejuaria eu agora? Poderei eu fazê-la mais voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Para quem não conhece a história de Davi, foi um dos reis de Israel, e o rei Davi era um rei bastante aclamado do povo, um homem, diz a Bíblia, segundo o coração de Deus. E a história, anterior a esse trecho da palavra de Deus que nós lemos agora, diz que Davi havia mandado seu exército para a guerra e, estando ele no palácio, ele avistou uma linda mulher que se banhava. E ele procurou saber quem era aquela mulher e ele a desejou. Davi tinha muitas servas, muitas concubinas, mas Davi desejou Batseba, mulher do seu comandante de guerra. E aí, então, o que Davi fez? Davi mandou buscar essa mulher e se relacionou com ela. Deste relacionamento, houve uma gravidez. E essa gravidez, então, foi a consequência de uma atitude impensada, mesmo sendo ele um homem de Deus, mesmo sendo ele uma pessoa segundo o coração de Deus. Muitas vezes nós achamos que por sermos cristãos, nós não falhamos, não pecamos, precisamos ser perfeitos, mas como seres humanos somos falhos e muitas vezes nós pecamos, mesmo conhecendo a palavra, mesmo sabendo o que é certo e o que é errado. Nós muitas vezes nos deixamos levar pela atração, pelo desejo, pela vontade, pela cobiça e acabamos caindo no erro. Mas nós temos que ter em nossa mente que tudo que o homem ceifar, isso ele vai colher. Porque a semeadura pode ser opcional, mas a colheita, ela é obrigatória. E tudo aquilo que nós fazemos aqui nesta terra refletirá em consequências. E eu gostaria de puxar você pela sua memória, dia 31 de dezembro de 2019, último dia do ano, passagem de ano. Você poderia se lembrar e recordar comigo nesta noite quais foram os seus sonhos, os seus projetos, quais foram os seus desejos para o ano de 2019? Talvez você tenha deslumbrado muitas possibilidades, feito uma lista de desejos, feito o planejamento da sua vida para o ano de 2020. E até mesmo você pode ter se preparado para muitas situações no ano de 2020. Mas eu tenho a certeza que ninguém previa o que nos aconteceria no ano de 2020. Demos início às nossas atividades, às nossas rotinas, e quando nós menos esperávamos, fomos pegos de surpresa
por esta pandemia que acometeu o mundo e tivemos toda a nossa vida modificada. Com isso eu quero dizer para você que nós nos preparamos para as coisas boas. Nós estamos sempre planejando coisas boas, agradáveis, e nós nos preparamos para aquilo que é bom. Mas para as coisas ruins, para as dificuldades, para as situações difíceis da nossa vida, nós nunca nos preparamos. E embora a Bíblia nos traga orientações acerca dos dias que estão por vir, mesmo assim, nós fomos pegos de surpresa, porque nós achamos que a vida segue diante dos nossos olhos de uma maneira normal. E assim também foi com a vida de Davi. Ele pensou que a sua vida seguiria normal, mas, infelizmente, tudo que o homem semeia, ele colhe. E nós vimos aqui diante, desta mensagem, desse texto, que Davi veio sofrer as consequências das suas escolhas, das suas atitudes. Ele não planejou aquilo, não era algo que ele havia planejado, mas ele se deixou levar pela situação do momento. Ele viu, achou a mulher bela, sentiu desejo, ele era o rei, podia todas as coisas, mandou chamá-la e a teve. E como consequência desse relacionamento, houve uma gravidez. Mas, como nada na nossa vida fica encoberto, o pecado de Davi não ficou encoberto. Ele achou que por ele ser rei, ele poderia fazer o que ele quisesse e que não sofreria as consequências. Pobre Davi, havia vencido, o gigante Golias, havia matado um leão, um urso, havia vencido tantas batalhas e agora foi vencido pelo pecado. E o que tem a ver, Isabel? A história de Davi com a coragem, que você falou que iria falar sobre a coragem. Davi teve que ter coragem para enfrentar essa situação. Davi teve que enfrentar os seus medos e saber como agir a partir de então. Porque depois que Davi cometeu o seu erro, o seu pecado, ele teve que sofrer as consequências e arcar com uma colheita indesejada, um filho fora do casamento. Além deste filho, Davi havia ainda cometido um assassinato, porque ele havia mandado matar o marido de Batseba. E aí? O que acontece? Quando nós nos vemos diante de situações indesejadas, como o ano de 2020, como que nós reagimos diante de situações como o desemprego, a traição, a depressão? Como que nós reagimos diante de tantas situações inesperadas diante da nossa vida? O que fazer? Nós sabemos que o medo nos paralisa, nós sabemos que o medo ele nos trava e nos impede de prosseguir. Mas aí, o que nós temos que fazer? A definição para coragem é que coragem é a capacidade de agir apesar do medo, do temor e da intimidação. Deve-se notar que coragem não significa a ausência do medo, e sim a ação apesar dele. Eu me lembro que as duas irmãs minhas, para quem nos conhece, conhece a nossa história de vida. Eu tenho duas irmãs que sofreram paralisia, uma sofreu paralisia infantil, a outra quebrou a perna e por consequência de um erro médico veio a ficar paralítica e ter que fazer uso de um aparelho ortopédico. E o que aconteceu?
Elas tiveram que passar por muitas cirurgias, muitos tratamentos, muitas viagens. E no Hospital das Clínicas elas eram chamadas de Irmãs Coragem, porque passar por tudo que elas passaram era necessário ter muita coragem. E desde então, a nossa vida passou a ser permeada pela coragem. Nós vivenciamos muitos momentos de dificuldade, de dores, de lutas, de tristezas, de restrições, e nós tivemos que desenvolver a coragem. Aprendemos com a nossa mãe, né, que foi a nossa referência para uma mulher de força, de coragem, de garra, de determinação, e aprendemos com ela desde cedo a sermos corajosos. Então aqui nós temos a definição de coragem segundo um dicionário, que diz que ela é a ausência, a capacidade, né, de reação diante do medo. Nós podemos sentir medo, e o medo ele é natural, ele é normal, ele precisa fazer parte da nossa vida. Mas nós temos que ter sabedoria no nosso agir, para que o medo não nos paralise, para que o medo não nos trave, para que o medo não nos impeça de prosseguir, de agir, de seguir em frente e de podermos conquistar aquilo que Deus preparou para nós. Nós sabemos que Davi estava agora apavorado diante daquela circunstância, um adultério, um assassinato, uma gravidez indesejada. Se não bastasse tudo isso, chega um profeta na sua casa e diz para ele que ele havia feito errado e que a mão do Senhor seria sobre a sua casa a partir de então e que ele sofreria as consequências de tudo isso por causa do seu erro. E a Bíblia nos discorre aqui que a criança adoeceu. Então Davi teve que enfrentar essa situação. Que situação você tem passado na sua vida hoje? Além do coronavírus, que nós temos que estar aí atentos para termos o cuidado de não nos contaminarmos. O que você tem enfrentado na sua vida? É um desemprego? É um vício? É uma traição? É um casamento em dificuldades? É uma depressão? O que você tem vivenciado na sua vida no dia de hoje que tem paralisado você? Muitas vezes nós achamos que a nossa vida não é boa, que Deus não é justo. Nós achamos que tudo para os outros é melhor, é mais fácil, mas que para nós tudo é mais difícil. E eu quero dizer para você que tudo depende de você. Lembra quando eu disse que a semeadura ela é opcional, mas a colheita ela é obrigatória? Então depende de você algumas coisas para que você modifique a sua vida, para que você melhore, para que você avance, para que você progrida. E como que você consegue fazer isso? Primeira coisa que você deve fazer é enfrentar os seus medos. Qual é a situação que você tem vivenciado? Não adianta você fazer uma negação. Não, eu não tenho problemas, eu não tenho dificuldades, eu não passo por lutas, eu não sofro nenhum tipo de aflição. Quem disser isso está mentindo, porque todos nós nos afligimos, todos nós temos dificuldades, todos nós passamos por problemas, por necessidades. E negar o problema, negar a dificuldade, negar a situação que nós estamos vivenciando não nos ajudará em nada, muito pelo contrário, nos fará permanecer no ponto em que paramos. E a nossa vida é como se fosse uma grande escalada. Nós precisamos avançar, precisamos progredir, precisamos continuar. Não podemos ficar parados aonde nós erramos, aonde aconteceu uma situação
que escapou ao nosso controle. Nós estamos vivenciando esse momento dessa pandemia, não foi algo que nós desejássemos, que nós procurássemos, mas atingiu a todos, independente da situação social, independente do nível de escolaridade, atingiu a todos, do menor até o maior, do mais novo até o mais velho. E isso é uma realidade nos nossos dias e nós precisamos encarar isso com seriedade, com responsabilidade, acreditando que se nós formos capazes de nos cuidarmos, de nos protegermos, de fazer todos os protocolos de segurança, nós teremos assim a possibilidade de não sermos contaminados. E com a coragem da mesma forma, com a situação da sua vida é da mesma maneira, nós precisamos encarar a situação. Qual é o meu problema hoje? Isabel, eu estou numa depressão profunda, eu não consigo reagir, eu não consigo me levantar, eu estou desempregado, eu não consigo trabalho, ainda mais agora nessa pandemia. Nós devemos encarar a nossa situação, encararmos os nossos medos. Eu estou sofrendo, eu não estou conseguindo avançar na minha vida espiritual, na minha vida conjugal, eu tenho problemas. Quais são os seus problemas? A primeira coisa que você tem que fazer para poder se tornar uma pessoa corajosa, para se revestir de coragem, para prosseguir na sua vida, é necessário que você encare os seus medos, que você identifique a situação para que você possa avançar. Davi identificou a sua situação, tem um filho doente, por minha causa, por conta do meu pecado, da minha transgressão, da minha iniquidade. O que depende de mim fazer para que essa criança seja curada, para que essa situação seja mudada? Com certeza, quando ele ficou sabendo da gravidez, ele não queria. Mas aconteceu, a criança nasceu. E agora essa criança adoeceu. Com certeza ele era rei, ele tinha condições de pagar um médico, de trazer os melhores profissionais para cuidar dessa criança. E com certeza tudo o que dependia de Davi fazer para melhorar a vida dessa criança, para melhorar essa situação, ele fez. Porém, infelizmente, a criança permanecia doente. E então o que Davi fez? Quando ele procurou recursos no natural e ele viu que não teve solução, Davi partiu para o espiritual, ele foi buscar socorro em Deus. Ele sabia que o mesmo Deus que o havia capacitado para enfrentar o urso, o leão, para derrotar o gigante Golias, para vencer tantas batalhas, ainda permanecia sendo o mesmo Deus, porque embora sejamos fracos, falhos, imperfeitos, mesmo sendo tão pequenos e insignificantes, Deus continua olhando para nós com o mesmo amor e Deus continua tendo misericórdia das nossas vidas. E Davi então foi buscar a Deus e ele pediu a Deus que curasse essa criança. A Bíblia nos diz aqui que Davi não comeu, que Davi não bebeu, que ele não tomou banho, que ele se prostrou no chão e ele orou incessantemente para que Deus curasse, para que Deus salvasse, para que Deus desse vida para aquela criança. Mas Deus havia falado que o mal chegaria à sua casa, ao seu reino, por conta das suas atitudes. E isso aconteceu. A criança morreu. Não adiantou o jejum, não adiantou a oração, não adiantou o pranto, não adiantou, porque foi uma consequência. De repente, coisas que estão acontecendo na sua vida hoje são consequências das suas atitudes no passado. E você acha que não tem nada a ver com o que está acontecendo agora. Mas infelizmente, quer queiramos, quer não, sejamos nós ou não,
muitas vezes o causador do problema. Muitas vezes nós sofremos as consequências dos pecados, das coisas que as pessoas fizeram e que estão à nossa volta. Davi ouviu os seus servos comentando, cochichando, porque os servos não tinham coragem de chegar para ele e dizer que a criança tinha morrido. Porque eles falavam entre eles, imagina, ele já não estava comendo, já não estava bebendo quando a criança ainda estava com vida. Que dirá agora? Se a gente chegar nele e falar para ele que o filho morreu, o que vai ser de Davi? Só que Davi fez o quê? Ele teve discernimento naquele momento. Ele ouviu, ninguém falou para ele que o filho havia morrido, mas ele viu os servos cochichando. E aí então ele perguntou, morreu a criança? E eles disseram, morreu. E aí eu quero chamar a tua atenção para esse momento. Davi identificou a causa. A criança estava doente, eu preciso fazer alguma coisa, eu vou fazer o que está ao meu alcance para poder tentar salvar essa criança. Só que ele fez. Mas, infelizmente, ele não teve a resposta que ele desejava. E Davi então fez o quê? Após saber que o filho havia morrido, Davi se levantou, diz a Bíblia, que ele se lavou, ele trocou de roupa, ele comeu e ele prosseguiu a sua vida. E é aí que eu quero falar para você, que para que você tenha coragem, para que você tenha vitória na sua vida, é necessário você se levantar, é necessário você se lavar, sair da sujeira do pecado. É necessário você tomar posição, é necessário você ficar em pé novamente. Não importa se foi você que pecou, que você que errou, você que semeou errado. Não importa, o que importa é o que virá depois disso. Não importa se houve perca, não importa se houve choro, não importa se você ficou sem comer, não importa. O que importa é que você precisa prosseguir na sua vida. Existem momentos e situações na nossa vida que a gente tem vontade de ficar prostrado. E se a gente deixar, a gente realmente quer ficar dormindo, a gente não quer encarar os nossos problemas. Não muito tempo atrás eu passei por um problema muito grande na minha vida. Eu percebi que diante desse período eu estava perdendo um pouco a vontade de fazer as coisas que eu gosto, de estar com quem eu amo, de trabalhar, de viver. Eu percebi que eu queria ficar mais tempo na cama, eu queria estar dormindo. E eu falei, não, eu não vou fazer isso, porque eu preciso reagir, não é assim que eu devo permanecer. Eu preciso reagir diante dessa situação, eu não posso me entregar. Eu já passei por depressão, eu sei bem como isso funciona. E eu não quero retornar a ela. E eu sei que começa assim. É um desânimo aqui, um sono a mais ali, a falta de desejo, a falta de vontade de prosseguir com a vida. E eu falei, eu não vou deixar que o inimigo me pegue. Eu não vou deixar que a depressão me pegue. Eu não vou deixar que este problema que eu estou enfrentando me destrua, me derrote, me coloque por terra. Porque independente se foi eu ou se não foi, se independente do momento, da circunstância que eu vivenciei, se essas consequências foram ocasionadas por mim ou não, eu preciso prosseguir e eu não vou permitir que nada nem ninguém me detenha, porque eu conheço os propósitos e os planos de Deus para a minha vida. A palavra do Senhor nos diz que os planos de Deus são maiores, mais elevados do que os meus. E ainda que se os meus sonhos, os meus projetos, os meus planejamentos fossem bons, os do Senhor para a minha vida são melhores ainda.
Então eu preciso acreditar. A palavra de Deus nos diz que nós devemos nos apegar às coisas que nos dão esperança. E muitas vezes nós estamos apegados aos problemas, às dificuldades, às dores. Nós tomamos nas nossas mãos as nossas mazelas, as nossas dificuldades e agarramos a elas e ficamos ali acalentando, acariciando e nos tornando reféns do nosso próprio erro, do nosso próprio mal. Quando na verdade depende de nós mesmos reagirmos diante de toda aquela situação e modificar tudo aquilo que nós estamos vivenciando. O que você tem passado? O que você tem vivido na sua vida que tem te causado prisão há 5, 10, 15, 20 anos? Por que você não consegue avançar? Por que você não consegue conquistar? Por que você não consegue crescer? Será que não tem algo te aprisionando, nenhuma corrente te amarrando? Muitas vezes nós achamos que nós precisamos fazer grandes feitos para sermos felizes, quando nós não damos conta nem da nossa própria vida, quando nós não conseguimos gerenciar os nossos problemas, as nossas dificuldades, quando nós não sabemos enfrentar a realidade do nosso dia a dia. Eu gosto muito da oração da serenidade, que diz assim: Senhor, concedei-me serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar as que posso e sabedoria para distinguir umas das outras. Existem momentos na nossa vida que nós temos que ter serenidade, quer queiramos ou não. Nós precisamos aceitar a realidade. Aconteceu, vivenciamos, a corona está aí. Não tem para onde a gente fugir, aonde quer que a gente vá, ele vai estar lá. Mas eu preciso enfrentar essa realidade. Eu preciso enfrentar o meu problema, eu preciso enfrentar a minha dificuldade. E eu preciso estar com ela face a face. Não é deitada, não é chorando, não é cruzando os braços, não é me fazendo de coitadinha, olhando simplesmente para o meu umbigo e sendo uma pessoa que tem comiseração de si mesma, uma pessoa que acha que ela é coitadinha, que a vida ela é injusta com ela, que tudo que acontece é para afligir, é para destruir. Não! Deus nos concedeu a vida para que nós vivêssemos com abundância e cabe a nós fazermos da nossa vida uma vida bem vivida, uma vida abençoada, uma vida cheia de vitória. Nós precisamos nos levantar, depois de identificar o nosso problema, de enfrentar os nossos medos, nós precisamos nos levantar de onde o problema, a dificuldade, a necessidade nos fez prostrar. Nós precisamos nos levantar. Existe uma palavra que eu gosto muito que diz resiliência. Resiliência, eu diria que é mais ou menos a coragem, que é a capacidade de você reagir diante dos problemas. Resiliência é a capacidade de você cair e levantar, cair e levantar, cair e levantar. Não importa quantos tombos a vida te deu, não importa. Deus quer que você permaneça de pé. Deus quer que você se levante. E não adianta, se você permanecer prostrado, se você permanecer com seus braços cruzados, você não vai prosseguir, você não vai avançar, você não vai conseguir ter vitória na sua vida, porque o passado passou, serenidade para aceitar. Nós precisamos entender isso, que tem coisas que nós não vamos poder mudar, porque o passado ficou para trás. Não tem como, não existe uma máquina do futuro que nós possamos entrar e voltar lá no passado, como os filmes, nos apresentam, e voltar lá e desfazer o que foi feito de errado. Não tem como. Não depende de você, muitas vezes, o que aconteceu. Então, levante-se, esqueça, feche essa porta do passado. Para que Deus escreva uma nova história na sua vida, é necessário você virar a página. E para você virar essa página, é necessário você exercer a ação.
a ação de ter que virar essa página, deixar para trás. O passado já passou, já ficou para trás. O presente é hoje. E por que se chama presente o dia de hoje? Porque é uma dádiva, é um presente de Deus a cada dia que nós vivemos. Nós precisamos amar a Deus acima de todas as coisas e saber que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Muitas vezes nós não entendemos isso. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. Eu aprendi que tudo aquilo que eu passo é para me fazer crescer, é para me fortalecer e é para que eu seja canal de bênção na vida de outras pessoas mais adiante. Porque eu não posso falar daquilo que eu não vivenciei. Eu não posso falar daquilo que eu não conheço. Mas como eu vou falar com alguém que teve depressão se eu não sei o que ela ocasiona? Como que eu vou falar com uma pessoa que passa fome se eu nunca passei? Como que eu vou falar com alguém que precisa de uma ajuda espiritual se eu nunca precisei? É necessário que nós passemos muitas vezes por situações para que nós possamos crescer. E ainda que muitas vezes a situação do momento que nós estamos vivenciando não foi ocasionada por nós, nós precisamos ter sabedoria para aprender e para prosseguir. Para falar com vocês hoje eu precisei me revestir de coragem, porque sinceramente eu adoro falar de Deus, eu amo falar com as pessoas, mas falar pessoalmente, falar diante de uma câmera, de um vídeo, usar a internet, eu tenho medo, eu tenho vergonha. E eu precisei encarar o meu medo nesta noite. Eu precisei me revestir, me preparar para falar com vocês nesta noite. E assim também é a nossa vida. Nós precisamos nos preparar, precisamos nos revestir, precisamos agir. Muitos dos nossos alunos, dos nossos amigos, dos nossos colegas de trabalho têm nos mandado mensagem, têm nos ligado e falado: Isabel, a gente precisa de uma palavra de orientação, a gente precisa de uma oração, a gente precisa de uma palavra de incentivo. E eu me segurei o quanto pude para não fazer isso, porque muitas vezes o medo nos paralisa. Eu falei: eu não vou pagar esse mico, eu não vou passar essa vergonha. Mas a Bíblia diz que nós temos que falar de Deus, falarmos da palavra do Senhor em tempo e fora de tempo, e de todas as maneiras necessárias. E se a internet é uma ferramenta de Deus para que eu possa abençoar a sua vida e levar a você uma palavra de fé, de ânimo, de encorajamento, eu vou fazer isso. Depois que você identificou, querido, o seu problema, depois que você encarou os seus medos, tome decisões, se levante, mude de atitude, vire o disco. É tão gostoso você aprender uma música nova. Para que ficar repetindo a mesma ladainha todos os dias? Jogue fora aquilo que te faz mal. A palavra aqui diz que Davi levantou, tomou banho, quer dizer, tirou a sujeira. O que está sujando a sua vida hoje? O que está manchando as suas vestes? O que está te afastando de Deus? Muitas vezes nós chegamos perto das pessoas que cheiram mal e a gente fica incomodado. Deus também se incomoda com o cheiro do pecado na nossa vida. Deus também se incomoda com o cheiro da sujeira na nossa vida. Nós precisamos nos revestir, nos renovar, nos purificar. A Bíblia diz que Davi se levantou, embora ele tenha reconhecido o seu erro, embora ele tenha que ter enfrentado a consequência das suas atitudes. Ele se levantou, ele tomou banho, ele trocou as suas vestes e ele comeu. Eu sempre digo que nós temos que tomar cuidado com os nossos pensamentos, porque a própria palavra do Senhor nos diz que a nossa vida é dirigida por eles. E de sorte que se os teus pensamentos forem bons,
toda a tua vida será. E pode prestar atenção nisso que eu estou te dizendo. Que se você pensa alguma coisa de ruim, ela vai acontecer. Mas se você pensa alguma coisa de bom, nem sempre, né? Ela vai acontecer. Ou seja, como assim, Isabel? Não. Se você pensar bom, se você pensar bem, a sua vida vai ser direcionada. Eu tenho muitas experiências com Deus no meu dia a dia. E existem momentos que eu sinto, ou que eu penso, vou relatar uma cirurgia que eu passei e que eu estava com medo. Olha só a falta de coragem. Eu estava com medo de passar por aquela cirurgia. E eu já fui para o médico, antes de ir para o hospital, eu liguei para ele e falei, olha, doutor, eu estou com garganta irritada, será que vai dar para fazer a cirurgia assim mesmo? Ele falou, Isabel, vai até o hospital e a hora que a gente fizer o exame lá, eu vejo se vai dar certo ou não. E para resultado de tudo isso, eu fui para o hospital. Mas eu fui com medo de encarar a cirurgia. Porque alguém havia me dito que se fosse entubada com com problemas na garganta, era perigoso, ia ter complicações. E eu coloquei aquilo na minha mente. E aí, então, o que aconteceu? Eu fui fazer a cirurgia, o médico falou, não, tá tudo bem, pode fazer, a gente vai fazer a cirurgia. Só que, infelizmente, eu tive complicações pós-cirúrgicas e tive que passar por mais 2 procedimentos cirúrgicos depois da primeira cirurgia, ficar 40 dias com dreno, sofrendo por conta do meu pensamento, porque o medo me paralisou, me travou, me fez vivenciar consequências de algo que eu mesma projetei. Eu gosto muito de aprender. E outro dia, vendo um filme, alguém disse no filme, a mente mente. E essa palavra ficou na minha cabeça. Realmente a nossa mente mente. Nós às vezes acreditamos no que a nossa mente nos diz. E nós não acreditamos naquilo que Deus nos diz. Nós não damos crédito à palavra do Senhor. Nós não queremos acreditar nas coisas boas e agradáveis que Deus tem para nós. Mas nós damos ouvidos a cochichos de Satanás, a pensamentos que o inimigo coloca na nossa mente. Eu posso até permitir que um passarinho pouse na minha cabeça, mas eu jamais posso permitir que ele faça ninho. Você ter um mau pensamento um dia ou outro, uma vez ou outra, é normal, é natural. Mas o que você não pode, meu querido, é permitir que o diabo faça ninho na sua mente, que ele destrua a sua fé, que ele destrua a sua esperança, que ele destrua a sua vontade de viver. Em nome de Jesus, toma uma atitude a partir de hoje, reaja diante dessa situação, encare os seus problemas de frente, identifique a causa do seu problema, identifique a situação que você está vivendo. Ah, Isabel, mas eu não tenho coragem. Ninguém nasce com mais coragem ou menos coragem. Todos nós nascemos da mesma forma, prontos para aprender, prontos para crescer. Eu descobri que coragem a gente precisa desenvolver, a gente precisa estimular. Assim como nós, se queremos ter um físico escultural, nós precisamos malhar e desenvolver a habilidade de praticar os exercícios todos os dias, porque eu não vou chegar a um resultado de um corpo perfeito se eu fizer apenas uma vez no mesmo exercício. A coragem também é da mesma forma. Nós precisamos aprender a desenvolver essa coragem. E como que você vai fazer isso? Encarando os seus medos, olhando de frente para o problema. Qual é o nome do seu problema? Fala para você aí agora, meu problema é tal coisa. Aí eu tenho medo de falar em público. Tem uma amiga minha, provavelmente ela deve estar me assistindo,
E ela fala assim, que ela quer ser uma grande oradora, mas ela tem medo de falar em público. E como que você vai conseguir ser uma grande oradora se você não consegue encarar os seus medos de frente? Então comece a desenvolver a habilidade da coragem na sua vida. Comece, né? Ah, não, vou vencer um desafio. Se é de falar em público, vai começando a falar na frente do espelho, fala sozinho, fala para um, fala para dois, grava um vídeo sozinho, mas vai encarando os seus medos, vai enfrentando essa realidade, vai vencendo os gigantes que aparecem na sua vida. Em nome de Jesus, parta para a ação. Você não pode permanecer parado, você não pode permanecer atônito diante das circunstâncias que têm te amedrontado. Eu coloquei aqui, que nem assim, muitas vezes a gente ouve alguém falando assim, Isabel, eu não consigo. Eu já tentei, mas eu não consigo. Eu gosto muito do exemplo de Thomas Edison. Quem foi Thomas Edison? O criador da lâmpada. Um inventor, um físico. E ele fracassou 700 vezes nos seus experimentos até que a lâmpada funcionasse. E um dos seus auxiliares chegou nele e falou para ele assim, desiste, não vai dar certo, não vai funcionar. Ele falou, não, eu não fracassei 700 vezes, 700 vezes eu descobri que não é dessa forma. O que você tem feito que não tem dado certo? Aonde você está falhando? Você já parou de tentar? Se cada tentativa que você fizer de acerto, você obtiver um erro, mude a forma da sua tentativa. Não, não é assim que tá dando, não é assim que eu fiz. É assim que eu fiz, então não é dessa forma que eu preciso fazer, eu preciso mudar a minha atitude. Porque desse jeito não vai dar certo. Então, às vezes nós desistimos muito fácil das coisas. Nós abrimos mão de muitas coisas na nossa vida, de bênçãos de Deus na nossa vida, pela falta da coragem, pelo medo e pelo medo de fracasso, pelo medo do que as pessoas vão dizer sobre mim. Aqui a gente vê que no texto que a gente leu, que os próprios servos de Davi ficaram cochichando no canto. E depois que Davi se levantou, comeu, se lavou, se trocou, eles criticaram a atitude de Davi. Ué, antes você não estava comendo, não estava bebendo, mas agora depois que o seu filho morreu, aí você levanta, você come, você bebe e você volta à vida normal? O que foi que Davi respondeu? Vamos ver lá? No versículo 23 de 2 Samuel 2? 2 Samuel 12, 23. Porém agora que é morta a criança, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la mais voltar? Eu irei a ela, ou seja, Davi morreria, né, quando chegasse a hora. Porém a criança não mais voltaria. Gente, a vida segue. O que passou, passou. O que você pode mudar, faça. Mas o que você não pode mudar, avance. Esqueça. Mude de atitude e prossiga. Tanto na história de Davi como em outras histórias que nós lemos, a Bíblia relata que a pessoa se levantou depois de um período de jejum, de oração, e ela comeu. O que significa comer, queridos? Se fortalecer. Comer é se alimentar. O que tem te alimentado? O que tem alimentado a sua alma, o seu espírito, a sua mente? Muitas vezes nós não temos condições de reação diante das dificuldades, porque a nossa mente está apodrecida, está doente. Nós não temos nada de bom, nada de algo que venha nos dar condições de reagir. Nós precisamos aprender a ser seletivos. O que eu quero ouvir, o que eu posso ouvir, não é tudo que se dizem, não é tudo que se fala, não é tudo
que as pessoas postam, que eu posso pegar para mim, que eu posso permitir que fique na minha mente, me alimentando, no meu espírito. Não é. Eu preciso me alimentar de coisas boas. Quem que vai pegar um prato de comida azedo, estragado e vai se alimentar? Ninguém vai fazer isso. Porque se você fizer, com certeza você vai ter uma infecção intestinal no mínimo. Então, se você vai se alimentar, o que você faz? Uma comida nova, uma comida limpa, uma comida saborosa. Esse é o alimento para o seu corpo físico. Mas para a sua alma, para o seu espírito, é necessário o alimento espiritual. E esse alimento espiritual está onde? Está em Deus, nas coisas de Deus. Eu preciso proteger a minha mente, eu preciso guardar os meus ouvidos. Eu não posso dar ouvido a qualquer pessoa. Eu não posso dar ouvidos a pessoas negativas. Eu não posso. Eu tenho que dar ouvidos a alguém que me ama além da conta. Alguém que foi capaz de morrer por mim. Eu tenho que dar ouvidos a alguém que se importa comigo, não só nesta vida, mas na outra. Então dê ouvidos, dê créditos à palavra de Deus e se apegue a ela. Nós sempre pensamos nos grandes personagens da Bíblia como pessoas infalíveis, como pessoas, seres humanos incríveis, que nunca erraram, que nunca pecaram, que eram fora do normal. Não, mas nós vemos na palavra de Deus, em cada exemplo, em cada história, que eles eram homens e mulheres como nós, com fraquezas, com falhas de caráter, com dificuldades de enfrentamento, de relacionamento. E eles o que fizeram? Foram grandes homens, foram exemplos de Deus para a nossa vida. Para de ficar pensando que a gente tem que ser o tempo todo correto, perfeito, que família nenhuma tem erro, tem defeito. Não existe isso. Relacionamentos existem falhas. Nós precisamos o quê? Aprender. E aprender com quem? Eu sempre costumo dizer, queridos, que esse livro aqui, ó, a Bíblia Sagrada, ele é o nosso livro de regra, de fé e de prática. Não é só um livro de cabeceira, onde a gente põe do lado da nossa cama, só para fazer de conta que a gente lê. A gente precisa fazer mais do que isso, mais do que ler. A gente precisa trazer ele guardado no nosso coração. A gente precisa ter ele aqui na nossa mente, para que quando os maus pensamentos, os pensamentos enviados pelo inimigo vierem bater na nossa mente, a gente tenha condições de rebatê-los com a palavra, porque foi assim que Jesus também venceu, através da palavra. Você não pode vencer o inimigo que tem te afrontado. Você não pode vencer o medo que tem te paralisado com uma musiquinha qualquer. Você não pode vencer os obstáculos que têm sido colocados na sua vida com um vídeo engraçado. Você precisa usar da autoridade da palavra. Há poder na palavra de Deus. E você precisa exercitar esta palavra. Levante-se, tome posse da vitória em nome de Jesus. Nós precisamos ter sabedoria, discernimento. Nós precisamos aprender a reagir. Muitas vezes nós agimos como uma criança mimada. Esperneamos, choramos, acusamos, apontamos. Mas aquilo que nós precisamos fazer para vencer, nós não temos feito. E eu queria dizer para você que depende de você. Você sabia? Que depende de você e tão exclusivamente de você. Eu sempre falo, principalmente no nosso grupo de apoio, que Deus e você é uma parceria invencível. Ele faz 50% e você tem que fazer 50%.
Deus não vai fazer tudo para você, querido. Não vai. Deus não vai fazer tudo para você. Se é de um emprego que você precisa vencer o medo de pedir o emprego, de entregar o currículo, de se capacitar e de se colocar no mercado de trabalho. Se é, de repente, outra coisa que você precisa. O que você precisa? Eu preciso conversar com o meu esposo, com a minha esposa, com o meu filho. Eu preciso. Então encare o seu medo, encare. E vença esse desafio em nome de Jesus. Eu disse que na nossa vida, lá atrás, a minha mãe e as minhas irmãs foram exemplos de coragem na minha vida. Para quem nos conhece, outro dia eu vou dar o meu testemunho aqui de vida, vou contar para vocês quem eu era e quem Deus me fez ser. E eu precisei, graças a Deus eu tive exemplos de coragem. Muitas vezes nós nos preocupamos em deixar, bens materiais para os nossos filhos, nós não queremos que eles passem falta de nada. E muitas vezes nós não damos a eles ferramentas mais do que necessárias para uma vida de vitória, uma vida abençoada e abençoadora. Nós não damos exemplo. Muitas vezes é fácil falar, não faça isso. Mas falar não resolve. É necessário fazer. É necessário você ser corajoso. É necessário você resistir. É necessário você se levantar. É necessário que você tome atitude. Que você chame a responsabilidade para você. É mais fácil, muitas vezes, a gente culpar o outro. Jogar a responsabilidade para o outro. Ai, eu não dei certo na vida porque os meus pais não me apoiaram. Ai, eu não tenho um bom emprego porque eu não tive chance de estudar. Ah, eu não estou desempregado porque não dá certo. Não, para com isso. A responsabilidade é nossa, é sua, é minha. Eu tenho que enfrentar a minha realidade, a minha situação. E para isso eu preciso ser realista. Eu preciso identificar o problema. Eu preciso encarar os medos. E eu preciso exercitar, começar a praticar a coragem. Como que eu começo a praticar a coragem? Se desafie, vá rompendo as barreiras. Levante-se. Eu vou deixar para vocês aqui, além da palavra de Deus, eu vou deixar algumas frases de coragem que eu achei bastante interessante. Mário Cortella, professor, ele é também palestrante muito conhecido no nosso país. Ele diz que a sorte acompanha, a coragem. Muitas vezes a pessoa olha para você e fala assim, ai, você é sortuda. Não, não é sorte. É Deus. E eu. Porque se Deus fizesse a parte dele e eu não fizesse a minha, eu não estaria onde eu estou. É necessário que cada um de nós façamos a nossa parte. Então, se você vê alguém sendo abençoado, se você vê alguém com uma vida estabelecida, estabilizada, se você ver alguém conquistando alguma coisa, não é porque ela teve sorte. É porque ela batalhou, porque ela correu atrás, porque ela não desistiu, porque ela insistiu, porque ela reagiu. Reagiu. Além de agir, é você agir de novo. Quantas pessoas jogam o que tem na sua vida, que Deus tem colocado na sua vida, joga fora? Porque tem medo de lutar. Ah, Isabel, mas e se eu lutar e não der certo?
E se eu lutar e não resolver? Thomas Edison não desistiu. Depois aqui, ó, de 1.200 vezes. Eu falei de 700, não está errado não. 700 fracassos. Mas depois de 1.200 experimentos, a lâmpada deu certo. E você e eu hoje temos energia, luz elétrica, por conta, né? Do invento de Thomas Edison. Não desista. Lute. Lute enquanto vale a pena. A hora que não valer mais a pena você lutar, aí sim você desiste. A Bíblia diz que basta a cada dia o seu mal. Então não fique acumulando males na sua vida. Qual é o mal que te aflige hoje? Qual é a situação que você vivenciou hoje que te afligiu, que tirou de sério? O dia está findando, nós estamos indo para 9h10, já vamos encerrar também a nossa live. Então, basta cada dia o seu mal. Amanhã é um novo dia. A palavra de Deus diz que eis que faço nova todas as coisas. Se não der certo, querido, se você se levantar, se você tirar a lama, a sujeira do pecado, seja ele seu ou de alguém que respingou em você, se você se levantar, se você se trocar, se você se revestir, se você se alimentar, se você se fortalecer e se você reagir diante da vida que Deus te dá e as coisas não mudarem, mais vale, né? A vergonha de ter, mais vale, né? Você ter tentado e não ter conseguido, do que a vergonha de não ter tentado. Não importa quantas vezes você vai tentar. Tentou de uma vez, não deu certo. Tenta de outra forma, tenta de outra maneira, tenta por outro lado. Mas o que depender de você, ter coragem para reagir, reage em nome de Jesus. Uma das frases que eu gostaria de deixar com você nesta noite é do Nelson Mandela, que diz assim: eu aprendi que a coragem não é a ausência do medo, mas sim o triunfo sobre ele. O homem corajoso não é aquele que não sente medo, e sim aquele que vence esse medo. Então seja corajoso, vença o seu medo, vença em nome de Jesus. A coragem nem sempre é um rugido. Às vezes a coragem é a voz tranquila no final do dia, dizendo suavemente: eu vou tentar novamente amanhã. Tente, tente, tente. Mary Ann. É preciso coragem para crescer e se tornar quem realmente você é. Quem é você? Quem é você? Como você está? Em nome de Jesus. Deus é aquele que nos capacita a cada dia. A palavra de Deus nos diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Reúna um restinho de força, de dignidade, de respeito por si mesmo, de amor próprio. Muitas vezes a gente pensa em reagir pelos outros. E hoje eu te convido a reagir por você. A vida é muito linda para ser desperdiçada. Não viva em função dos outros apenas. Viva para você. Essa é a vida abundante que Deus te dá. Faça de você um vitorioso, uma vitoriosa em nome de Jesus. Eu quero agradecer aqueles que estiveram conosco. Se você ouviu esta palavra e se ela abençoou seu coração e você quiser compartilhar com alguém, compartilhe e faça essa mensagem chegar a outras pessoas. Quarta-feira que vem nós estaremos aqui novamente trazendo uma palavra de Deus para a sua vida. E eu tenho certeza que em 7 dias muitas coisas podem acontecer na sua vida. E eu gostaria que você compartilhasse conosco nos comentários o que você fez para encarar os seus medos. Seja um homem ou uma mulher de coragem.
se enche de fé nesta noite, se encha de esperança. E eu tenho certeza que grandes coisas o Senhor fará na sua vida. Amém? Deus te abençoe. Um grande abraço.